Se você tem muita coisa para fazer, tudo é urgente, você se perde, você não sabe por onde começar, fique aqui comigo. Olá para você que está me assistindo. Se você caiu de paraquedas por aqui, muito prazer, eu me chamo Larissa Moura, sou formada em Design Bacharelado e hoje em dia trabalho com Motion Graphic e Lettering. Além disso, tem algumas outras coisas com que eu trabalho, então assim, no geral eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E aí teve um dia dessa semana que eu tava muito atolada de coisa, parecia que todo mundo queria tudo para o mesmo dia, para a mesma hora. Eu comecei a ficar nervosa, eu falei assim, não, calma, preciso organizar meus afazeres. E aí eu pensei até em gravar um vídeo e cá estou eu gravando esse vídeo, porque pode ser que você também esteja assim. Então, se você tá perdido, tá com muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, a primeira coisa que eu te digo pra fazer é um método que eu sempre faço quando eu tô um pouquinho nervosa, ou desesperada, ou preocupada com alguma coisa, que é uma sigla chamada APOP, que significa acalme-se, pense, observe e planeje. Então, toda vez que eu tô muito nervosa, eu sempre repito isso, paro, penso, e aí, ó, calma, me acalmar, vou pensar, vou observar, vou planejar pra tentar resolver essa minha situação. Então, nesse caso, começa separando um tempinho do teu dia hoje para começar a planejar o teu dia de amanhã. Por quê? Porque planejar o teu dia de amanhã hoje faz com que você comece o dia com um objetivo e você não perde tempo fazendo isso de manhã. E aí, quando você não faz isso, quando você não planeja o teu dia, você começa o dia sem saber o que resolver primeiro, ou seja, sem foco. Então, você vai ter que parar primeiro para saber o que você vai fazer, por onde você vai começar e daí você já perdeu um bom tempo. E como se planeja um dia de fato, né? Então, eu planejo meu dia dividindo ele em blocos, então eu realmente passo uma linha onde eu estiver escrevendo e divido a parte da manhã, da tarde e da noite. Depois de dividir o dia em blocos, eu vou pegar um outro papel e eu escrevo os meus compromissos fixos, que são aqueles que já fazem parte da minha rotina e eu não posso mudar. Por exemplo, o seu horário de almoço, um intervalo que você porventura tenha, alguma coisa que você não consegue mudar, que você tem que fazer todo dia. Então você lista lá no papel e também lista depois disso os teus compromissos ou atividades urgentes, ou seja, aqueles compromissos que você não pode deixar de fazer, que tá com uma urgência absurda, então coloca lá também nessa listinha. E aí com essa listinha pronta, eu vou começar a posicionar esses meus afazeres e compromissos que eu anotei nos blocos que eu tinha separado anteriormente. Então as urgências eu coloco no início do dia, que é quando o meu cérebro tá limpo, tá fresco, tá capaz de resolver com mais eficácia os problemas. E os outros compromissos fixos eu coloco nos horários que eles já são frequentemente realizados. Então aí tem uma coisa que eu faço, que eu quis compartilhar aqui com vocês, que é uma coisa muito bacana, que eu separo as 3 coisas prioritárias do meu dia. Ou seja, eu faço 3 quadradinhos no final da folha, né, no final da agenda, no final do dia lá, e eu coloco as 3 coisas que eu não posso deixar de fazer nesse dia. E aí os afazeres urgentes também podem entrar nessa listinha, que é uma listinha resumida, é só por tópicos. É só para visualmente ficar mais destacado esses compromissos. Então ao longo da minha agenda, que tá cheia de coisa, lá embaixo vai ter 3 quadradinhos topificados com as coisas que eu preciso fazer. Então eu gosto muito de fazer isso, porque isso me ajuda muito. Quando eu abro a agenda, então eu tá lá todas as minhas afazeres do dia e no final tá esses principais, então eu lembro e faço, eita, tem que fazer isso aqui, não posso deixar, não posso esquecer, mesmo anotado lá. Enfim, é uma coisa que eu uso, tudo que eu posso destacar mais, dar ênfase eu faço, que é pra me lembrar, pra me deixar atenta e não esquecer de nada. E aí, à medida que eu for concluindo as minhas atividades, eu não sei se você usa um planner, eu não sei se você usa um bullet journal, eu não sei se você usa uma agenda, uma folha de papel, ofício, usa alguma coisa, um caderno, contanto que você use para se organizar. Então não importa que tem que ser um planner bonito. Não, usa uma folha se você não tem um planner, divide em blocos e escreve o teu dia. Então quando você for concluindo as atividades, você vai dando um check. Então muita gente coloca um ok, muita gente risca. Eu gosto de marcar com marca-texto ou colocar um ok, porque é bem forte assim. E quando você vê que tudo tá ficando marcadinho, dá uma sensação de prazer, uma sensação de conquista. E isso te dá gás para você querer fazer as outras atividades e concluir o dia. Outra coisa é que geralmente eu não coloco horário nos meus compromissos, assim, a não ser que seja um compromisso com um horário específico, por exemplo, dentista às 10 horas. Aí eu coloco lá na minha agenda, dentista às 10 horas. Mas os outros, os compromissos que eu tenho, as atividades que eu tenho pra fazer, eu geralmente não coloco horário, porque me gera frustração. E gerar frustração, principalmente pra quem tá começando a ter uma vida organizada, pode criar um looping de tensão e desistência. Então, deixa eu explicar melhor. Por exemplo, se eu atribuo todos os horários e vamos dizer que uma atividade minha vai que levou mais tempo do que
que eu tinha previsto. E aí eu demoro nela, então consequentemente eu não consigo começar a próxima atividade no horário que eu tinha anotado na minha agenda. E aí quando eu olhar para aquela atividade e eu ver que eu não comecei no horário que eu tinha colocado, vai sem querer gerar em mim uma sensação de frustração, de atraso e pode gerar um nervosismo que vai me atrapalhar na atividade que eu tô fazendo agora e nas próximas, enfim. Então, por via das dúvidas, eu prefiro não colocar horário, mas se você se sentir à vontade para trabalhar com horário, se você quer deixar o horário mais amarradinho, se você prefere e acha que vai ficar mais organizado assim, fique à vontade, pode usar. É só que realmente pra mim eu prefiro sem, eu consigo assim, mas fica aí a dica também se você quiser testar. Só que muito cuidado com uma coisa, eu não coloco horário nos meus compromissos, mas eu não deixo de calcular o tempo de execução de cada atividade. Ou seja, quando eu listo lá minhas atividades, meus compromissos, minhas urgências, as outras coisas que eu tenho para encaixar, eu penso no tempo de execução. Então, eu preciso responder meus e-mails, então eu levo 30 minutos para responder cada e-mail. Aí eu fico pensando aqui já. Aí eu vou fazendo uma conta meio que mental, por exemplo, vou chegar, vou resolver essa urgência que vou levar umas 2 horas. Depois disso, vou responder meu e-mail, mais 30 minutos, depois vou fazer uma ligação para fulano, que dura mais ou menos 1 hora, eita, horário de almoço, então fechei minha manhã. E eu vou vendo mais ou menos quanto tempo leva para eu realizar essa atividade. Porque isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Quando alguém chega para você e fala assim, é só você calcular o tempo que você leva pra fazer. Aí algumas pessoas ficam, não sei quanto tempo eu levo pra realizar essa atividade, então bota uma média. Eu sempre gosto de botar uma média, que é aquela questão pra não gerar frustração, enfim. E lembrando que isso de sair alocando os compromissos, né, colocando ele nos blocos que eu tinha falado, é para ser feito no dia anterior. Então, o dia de hoje, ele foi formulado ontem à noite. Ou você pode escolher um dia e formular a semana, que eu falo um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo do canal, que é como planejar a sua semana. Então, se você quiser, você pode lá ver também. Mas aí eu preciso te falar isso, não sobrecarrega o teu dia, não coloca muita coisa, eu acho que vai dar pra fazer, não, coloca na medida, é pra isso que serve o planejamento. O planejamento não é pra você atolar o seu dia, é pra você se planejar para que você consiga ter uma vida saudável mentalmente e você consiga terminar os seus compromissos, afazeres, na deadline que você planejou para isso. Então coloca os afazeres que você acha que dá para fazer naquele dia e se porventura você não conseguir, apareceu imprevisto, não conseguir concluir tudo que eu coloquei na minha agenda, não tem problema, não se frustra por isso, não fica triste por isso. Você pega esse compromisso que você não conseguiu acabar hoje, você translada ele para amanhã e coloca ele no início do dia, junto com as urgências e tal, e finaliza ele no outro dia. E por favor, eu acho que se você chegou até aqui é porque você realmente se interessa por esse assunto. Por favor, não seja duro com você mesmo. Não seja pessimista. Se no final do dia você acabou e concluiu, teve um dia super produtivo, mas tem muita coisa pra fazer ainda durante a semana, não fica pensando, ok, acabei o dia de hoje, mas tem muita coisa pra fazer ainda. Não, abomina esse pensamento. Você tem que agradecer pelo que você conseguiu fazer. Então comemora. Você comemorar essas conquistas do teu dia produtivo faz com que teu corpo libere hormônios de felicidade, hormônios de bem-estar e você entra num looping de produtividade mental e é muito bacana isso pra você. Então é isso, muito obrigada a você que chegou até aqui, você que viu esse vídeo, dá o curtir aqui embaixo, dá teu like, compartilha com algum amigo que você acha que se interessa por esse conteúdo e vai ver o próximo vídeo do canal que também é relacionado com isso aqui, é como planejar a sua semana. E é isso, até o próximo vídeo.